Boa tarde a todos. Chamo Ricardo Figueira e venho apresentar o webinar Projeto BIM em 7 dias, Fluxo de Trabalho número 1. Este é o segundo de uma série de 3 webinars nos quais pretendemos apresentar as aplicações que podem ser utilizadas para desenvolver um projeto BIM de um edifício em 7 dias e os fluxos de trabalho mais adequados para as várias situações. O fluxo de trabalho passa pelo desenvolvimento, mais ou menos sequencial, de um conjunto de especialidades, desde o desenvolvimento da arquitetura até a apresentação no final do projeto em 7 dias. Este é um fluxo de trabalho exemplo. É claro, a verdadeira duração de um projeto depende de muitos fatores, mas principalmente da sua complexidade. No entanto, para alguns projetos, este poderia ser um calendário possível. Atualmente estão disponíveis dezenas de aplicações, cada uma com um objetivo bem definido. Para cada projeto, interessa selecionar as mais adequadas e estabelecer um fluxo de trabalho adequado, que torna o desenvolvimento das especialidades do projeto de uma forma prática e simples. Assim, neste webinar, poderemos ver as aplicações selecionadas para o que denominamos o fluxo de trabalho número 1. É um fluxo adequado para os edifícios habituais e onde as especialidades são desenvolvidas por equipas pequenas. Neste fluxo, veremos como utilizar o CIPECAD, o CIP 3D, o CIPECAD Map, onde serão desenvolvidas várias especialidades do projeto, o CIPETERM RH e o CIPETEL ITED. Abordaremos ainda outras aplicações que não se encontram neste esquema inicial. Vamos nos focar essencialmente no fluxo de trabalho que a equipa de projeto deverá adotar. Neste webinar, vamos simular a execução de um projeto. O promotor pretende desenvolver um edifício de habitação com 4 pisos, com comércios no resto do chão e estacionamento da cave, um pouco como podem ver na imagem. Para o desenvolvimento do projeto, será constituída uma equipa de trabalho, onde eu assumirei o papel de coordenador. Os restantes colaboradores serão os responsáveis pelas especialidades de acordo com as respectivas competências, tal como podemos ver na imagem. Numa fase inicial, para analisar melhor o investimento, o promotor pretende obter uma estimativa orçamental do mesmo. Para isso, podemos utilizar os pré-dimensionadores. Através destes programas, podemos rapidamente analisar os custos de construção inerentes a um projeto deste tipo. Preenchendo apenas algumas características-chave do empreendimento, como áreas, o tipo de estrutura ou o tipo de fachada principal, podemos obter, numa questão de minutos, uma estimativa orçamental baseada na base de dados gerador de preços. Também rapidamente podemos alterar essas características e verificar o impacto que elas têm no custo de construção, estudando assim qual será a melhor solução. Após os dados gerais do empreendimento estarem definidos, inicia-se o projeto. Neste exemplo, o arquiteto Mário Castro desenvolve a especialidade de arquitetura de uma forma tradicional, através da produção dos desenhos de CAD 2D. Estes desenhos serão depois utilizados como referência para a modelação da estrutura e da arquitetura pelos projetistas dessas especialidades. Neste exemplo, será utilizada a plataforma BIM Server Center, que podem ver aqui em cima, para o desenvolvimento das restantes especialidades. A plataforma será utilizada para a comunicação de informação entre as aplicações, quando é necessário, assim como para o acompanhamento do desenvolvimento do projeto e a comunicação entre os vários colaboradores. Assim, o primeiro passo será a criação do projeto e da equipa de trabalho na plataforma BIM Server Center, que é aquilo que estão a ver de momento no ecrã. Este passo, apesar de não ser sempre obrigatório, como referi, possibilita tirar o melhor partido das várias ferramentas disponibilizadas, como veremos seguidamente. O coordenador de projeto cria o projeto e adiciona os colaboradores, definindo as permissões de cada um. Após cada colaborador ter aceito o convite, temos definida a equipa de projeto na plataforma. A especialidade de estabilidade será desenvolvida recorrendo às aplicações CIPCAD e CIP 3D.
A colaboradora Júlia Pérez dará então início ao desenvolvimento da especialidade de estabilidade. Neste exemplo, não existe um modelo BIM de arquitetura, por isso a obra é criada como vazia. São definidas aqui as normas e os dados gerais da obra, como podem ver no ecrã. São definidos os pisos e são definidas as cargas também. Após a definição destes dados, são definidos também os desenhos de CAD. São importados e, como podem ver agora no ecrã, são associados a cada um dos grupos ou pisos previamente criados. Estes desenhos vão servir como referência para a modulação da estrutura, facilitando o utilizador na localização dos pilares ou na definição dos contornos da laje. De uma forma simples, podemos também incorporar modelos com estrutura metálica, como podem ver aqui. Facilmente inserimos esse modelo. Utilizando estas várias ferramentas, o utilizador vai fazendo a modulação da estrutura até ter o modelo completado. Quando se entender, pode realizar uma análise da estrutura. E neste caso, o CIPECAD obtém automaticamente um modelo analítico a partir de um modelo geométrico que vimos, realiza o cálculo, determina as secções ou as armaduras necessárias. E o utilizador pode sempre analisar os resultados, como podemos ver, analisando flechas e ajustar esses mesmos resultados, modificando armaduras, se for necessário, de acordo com a sua experiência. Qualquer modificação também que faça, rapidamente é verificada de acordo com as normas que tenha previamente selecionadas, como vimos na fase inicial. O CIPECAD depois permite gerar a memória de cálculo, com cálculos justificados para cada elemento, assim como gerar vários desenhos, desde o quadro de pilares à planta estrutural de cada piso. Também é possível gerar automaticamente a medição e o orçamento da obra, como veremos mais tarde. Portanto, quando o colaborador entende que o modelo que tem pode ser partilhado com os restantes colaboradores da equipa, realiza uma exportação. Faz aqui a vinculação, então, ao projeto que vimos e criado na fase anterior. E depois de realizar essa vinculação, faz uma exportação. Define o nome do ficheiro, como pretende que seja exportado, define a descrição e configura aqui algumas opções para essa exportação. No final, este será exportado para a plataforma BIM Server Center. Após o colaborador publicar esse modelo, exportar esse modelo, o mesmo precisa de ser aceito pelo coordenador do projeto. Portanto, vamos ver como o coordenador poderá utilizar a aplicação móvel, vemos aqui embaixo do BIM Server Center, para realizar esse processo. O coordenador, então, através do seu telemóvel, recebe a notificação, através da app móvel do BIM Server Center, que indica que a colaboradora Júlia Pérez adicionou um novo modelo. Então, através do seu telemóvel, o coordenador pode analisar o modelo, pode consultar a geometria e informações sobre os elementos. Basta clicar sobre o elemento para ter essa informação. E se entender o modelo da especialidade, se achar que está de acordo com o estabelecido, aceita-o. E então o mesmo passa a ficar disponível para os restantes colaboradores na plataforma BIM Server Center. O passo seguinte será o desenvolvimento da especialidade acústica, que será desenvolvida no CIPECAD Map. O CIPECAD Map possibilita o desenvolvimento de um modelo arquitetónico no qual são incluídas as paredes, as lajes, os vãos, etc., e que serve como base para a verificação acústica. Neste caso, tal como no anterior já vimos, serão utilizados os desenhos de arquitetura em 2D para auxílio da modulação em 3D. Posteriormente, esse modelo será enviado para a plataforma BIM Server Center para ser partilhado e reconhecido por outras aplicações. A colaboradora Júlia Pérez dará então início ao desenvolvimento da especialidade, criando o ficheiro dentro do CIPECAD Map. Tal como anteriormente, será criado um ficheiro vazio e serão definidos estes dados iniciais, desde a localização da obra, passando aqui pelas superfícies construtivas, o tipo de apartamentos, etc.
Também numa fase inicial devem ser criados os pisos do nosso edifício, como podem ver aqui, e seguidamente devem ser associados os desenhos de arquitetura criados pelo arquiteto. Portanto, estes desenhos são importados numa primeira fase e numa segunda fase, tal como vimos no CPCAD, são associados a cada um dos pisos que já estavam criados dentro do CPCAD Map. A partir desta associação, o utilizador pode utilizar as ferramentas de modulação para modular as soluções construtivas. Vemos aqui a utilização da base de dados do gerador de preços para a definição de uma parede com uma solução de ETICS, de fabricante, que nos vai permitir assim determinar as várias características técnicas e calcular os índices de isolamento sonoro. A partir desta definição, o utilizador, recorrendo às ferramentas do programa, vai modulando os seus elementos, neste caso a modulação das paredes exteriores. Além desta biblioteca, poderíamos ter recorrido a outras, como a ITE50. Após definir todos os dados, o utilizador pode, então, proceder ao cálculo e analisar as várias soluções, se estamos ou não estamos a cumprir o regulamento da acústica português. Analisando no ecrã, ele encontra os resultados, pode também gerar a memória do projeto através das listagens. Numa fase final, mais uma vez, vai ser exportado para a plataforma BIM Server Center o modelo de arquitetura, como podem ver em cima. Neste caso, selecionamos elementos e exportar os elementos térmico e acústico. Esta exportação é realizada aqui a partir do separador de climatização para mais facilmente definir as zonas térmicas que serão depois utilizadas na fase seguinte. A especialidade térmica para as frações habitacionais, neste caso, será desenvolvida no CIPETERM RH. Neste caso, o utilizador pode ainda utilizar a aplicação CIPETERM Improvements para o estudo das medidas de melhoria. A colaboradora Júlia Pérez dará então início ao desenvolvimento da especialidade, criando o ficheiro dentro do CIPETERM RH. Note-se que neste caso o projeto é criado a partir do BIM Server Center, selecionando o projeto Edifício Top, criado anteriormente, e desta forma é importado o modelo de arquitetura e todas as características já definidas anteriormente. Será sempre necessário configurar outros dados específicos, mas muito facilmente temos acesso aqui aos resultados já de verificação da térmica, de acordo com o regulamento português, e uma série de resultados que são gerados a partir do programa. Neste caso, note-se, não há nenhuma exportação para o BIM Server Center, porque estamos só a verificar a arquitetura que já foi definida numa fase anterior. Os modelos de estabilidade ou de arquitetura já criados pelos colaboradores podem ser consultados pelos restantes colaboradores do projeto na plataforma BIM Server Center. Portanto, vemos esse processo aqui. Acedendo à plataforma, temos acesso à estrutura e também à arquitetura, e recorrendo a algumas ferramentas do visualizador do BIM Server Center, podemos analisar esse mesmo modelo. Note-se também que os modelos são também visíveis dentro das aplicações. Por exemplo, aqui no CPCAD, depois de atualizar o projeto, é possível visualizar o modelo de arquitetura em conjunto com o modelo da estrutura. Esta possibilidade permite aos vários colaboradores, à medida que estão a desenvolver uma especialidade, ter em conta os modelos das outras especialidades, evitando assim desde logo possíveis interferências ou colisões entre os modelos. Seguidamente, para o desenvolvimento das especialidades de abastecimento e drenagem de águas, solar térmico, abastecimento de gás e incêndio, será utilizado também o CPCAD Map. Aqui, utilizando o mesmo ficheiro do CPCAD Map, a colaboradora Júlia Pérez desenvolve as especialidades, introduz aqui a modulação da rede de abastecimento e drenagem de água. O programa permite a modulação e o cálculo de imediato e, através da plataforma, muito facilmente ela pode analisar possíveis interferências que o projeto tenha com as especialidades de estruturas, naquele caso. As restantes especialidades de instalações têm o mesmo princípio de funcionamento. Nós podemos modular os elementos e efetuar o cálculo
e exportar. E se pretendemos, podemos fazer aqui uma análise tridimensional, vendo as várias aplicações já desenvolvidas até o momento de uma forma integrada. No final, procede-se à exportação para o BIM Server Center. Neste caso, serão exportadas apenas as instalações para a plataforma BIM Server Center. Para o desenvolvimento da especialidade de climatização agora, será utilizado o CPCAD Map também. Neste exemplo, o engenheiro António Silva utiliza o ficheiro já criado pela colaboradora Júlia Pérez anteriormente, beneficiando assim do modelo arquitetónico que ela já tinha desenvolvido. Portanto, o utilizador, utilizando novamente as ferramentas, faz a modulação dos seus elementos. Vemos aqui uma rede de condutas para ventilação à zona aqui dos escritórios. O programa efetua numa primeira fase o cálculo das cargas térmicas e verifica se os equipamentos e se o sistema modulado pelo utilizador cumpre os requisitos previamente definidos. Mais uma vez, pode-se fazer uma análise tridimensional das várias especialidades já desenvolvidas. Vemos aqui a arquitetura em conjunto com esta rede de condutas que estava a ser aqui desenvolvida. Poderíamos também comparar com a parte, por exemplo, das estruturas, se fosse o caso. No final, tal como nos restantes casos, o modelo das instalações de climatização é exportado para o BIM Server Center. Note-se que nas opções de exportação aqui apenas é selecionada a instalação de climatização. Agora, para o desenvolvimento da especialidade de eletricidade, o colaborador Marco Rodrigues vai utilizar o CPCAD Map, tal como nos casos anteriores. E tal como nos casos anteriores, é também utilizado o ficheiro de CPCAD Map que já tinha sido utilizado pelos colaboradores anteriores, nas fases anteriores. Utilizando os comandos de modulação habituais, o colaborador realiza a modulação e o traçado da rede elétrica, introduzindo aqui os quadros de colunas e a tubagem que liga a portinhola de entrada a esse quadro de colunas. Portanto, toda a modulação da rede é realizada desde a introdução das condutas aos pontos de luz, etc. No final, o utilizador, uma vez mais, faz o cálculo da instalação e verifica, por exemplo, aqui os esquemas unifilares gerados automaticamente pelo programa. No final, todas as restantes opções que nós já vimos de geração do modelo e da exportação para o BIM Server devem ser também realizadas por este colaborador. E para o desenvolvimento da especialidade de telecomunicações será utilizado o CPTEL ITED, que permite a modulação e o cálculo de acordo com a terceira edição aqui do manual ITED. Neste caso, tal como no caso da térmica, o projeto deve ser criado pelo colaborador Marco Rodrigues a partir do BIM Server Center. Desta forma, o modelo arquitetónico é utilizado como referência para a modulação da rede de telecomunicações. Podemos ver aqui o programa a recolher essa informação e aqui neste separador, neste programa e nestes separadores, o utilizador deve modular a sua rede de telecomunicações ITED. Portanto, temos uma parte aqui com os esquemas definidos para a nossa rede e aqui com os desenhos em planta. Portanto, esta informação é apenas, neste caso, modulada e são exportados, neste caso, unicamente os resultados para o BIM Server Center. Vimos até o momento todo o desenvolvimento das especialidades que compõem este projeto. Vamos ver agora aqui duas aplicações que trabalham sobre o conjunto de todas estas especialidades. Numa primeira fase, vamos ver aqui o OpenBIM Model Checker, uma aplicação que deve ser utilizada pelo coordenador do projeto para coordenar o desenvolvimento de especialidades por diferentes colaboradores, evitando assim colisões e interferências entre elas. Vemos aqui como este processo é feito, é criado um ficheiro novo e é criado a partir do projeto definido previamente no BIM Server Center. Desta forma, vamos ter acesso aos vários modelos que foram criados nas fases anteriores e vamos poder analisá-los diretamente através desta aplicação, que disponibiliza aqui um conjunto de ferramentas que permitem ao coordenador analisar o projeto
e, por exemplo, proceder à detecção automática de colisões. Vemos aqui um desses casos, onde vemos aqui uma grelha e uma conduta que ficam aqui um pouco sobrepostas com uma viga estrutural. E neste caso, o cobrador deve criar uma ocorrência e exportar esta ocorrência. Desta forma, qualquer colaborador vai ter acesso a esta informação, por um lado aqui no BIM Server Center e por outro também na sua aplicação, que vai depois permitir fazer essa correção. Outra aplicação seria o OpenBIM Layout. Neste caso, mais uma vez, criamos um projeto a partir do BIM Server Center e aqui o objetivo é gerar documentação em conjunto, que envolva mais que uma especialidade. E assim vemos aqui, por exemplo, a criação de uma isométrica de todas as instalações de abastecimento e de drenagem de águas. Vamos falar agora um pouco sobre a parte de medições e orçamentos. E neste caso, o CPCAD e o CPCAD Map, vamos ver estes dois programas que geram automaticamente um orçamento completo que depois pode ser incluído e exportado para o Arquimedes. Vemos então aqui o CPCAD, através da função de exportação para Arquimedes. Configuramos, numa primeira fase, algumas características da obra, de uma forma muito simples, o tipo de betão, o tipo de fundação, etc. E a partir daqui, recorrendo à base de dados gerador de preços e ao modelo na nossa obra, só já é gerado automaticamente um orçamento. Podemos ver aqui, por exemplo, as medições detalhadas de alguns elementos, como pilares, vigas, etc. O CPCAD Map funciona exatamente da mesma forma. Vamos exportar aqui, por exemplo, só a orçamentação aqui da rede de abastecimento e drenagem de águas. E nós exportamos para o BIM Server Center, desculpem, para o Arquimedes e obtemos a orçamentação. Vamos ver agora aqui o caso diferente, o CPTEL e TED. Neste caso, o CPTEL e TED apenas gera as medições. Depois, dentro do Arquimedes, podemos utilizar a base de dados do gerador de preços para completar essa informação e obter assim o orçamento. Vemos aqui então o CPTEL e TED, exportamos aqui para um ficheiro no formato BC3 e a partir do Arquimedes vamos importar esse mesmo ficheiro para dentro do Arquimedes e obter um mapa de medições numa primeira fase, como vamos ver aqui. Portanto, temos então um mapa de medições com os vários elementos medidos e o que vamos fazer agora é ativar o gerador de preços, configurar as características da nossa obra e a partir daí associar os elementos. Vemos aqui uma câmara de visita associada e desta forma temos o orçamento criado para esta especialidade também. Por fim, vamos ver aqui a utilização de duas aplicações para a comunicação do projeto. Neste caso, vamos começar pela nossa aplicação de realidade aumentada, que nos permite analisar o projeto. Vemos aqui sobre a mesa a consulta de algumas informações sobre o modelo. Nós podemos navegar, ativar ou desativar determinada especialidade, clicando sobre os vários elementos, vamos obtendo informação sobre os mesmos. E, por fim, a nossa aplicação de realidade virtual. Vemos aqui um pouco diferente, esta aplicação é para ser utilizada com óculos de realidade virtual, mas vemos aqui o utilizador a navegar, a clicar, vemos aqui a questão da ocorrência, do problema que era detectado. O utilizador pode continuar a navegar, clicando sobre os objetos, e esta aplicação permite um outro tipo de imersividade dentro do modelo virtual e a consulta de toda a informação. E assim concluímos este webinar, Projeto BIM em 7 dias, fluxo de trabalho número 1, onde podemos ver um conjunto de aplicações que foram selecionadas para o que nós denominamos de fluxo de trabalho número 1. Um fluxo de trabalho adequado para os edifícios habituais e onde as especialidades são desenvolvidas por equipas pequenas.